Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje, a gente tem um material muito rico em mãos. São trechos de O Homem e seus Símbolos, especificamente o capítulo da Emil von Franz sobre o processo de individuação de Carl Jung. A ideia é tentar desvendar o que significa essa jornada de crescimento psíquico, que, segundo eles, acontece dentro de nós, né? Muitas vezes sem a gente nem notar direito. É quase como um mapa interno para a gente se tornar mais quem a gente realmente é. Prontos para essa investigação? Exatamente. É uma ótima forma de colocar. A gente vai explorar essa ideia de que, sabe, por baixo da superfície da nossa vida consciente, tem um movimento rolando, um desenvolvimento natural, uma busca por inteireza, por totalidade. E a Von Franz, ela usa muito os sonhos, os mitos, os símbolos, para mapear esse território, né? Legal. Para começar, então, o que exatamente é esse tal processo de individuação? Parece uma coisa, assim, bem profunda. É profundo, mas a essência é até que simples. É um processo natural de amadurecimento psíquico. Pensa numa árvore. Ok. Ela não decide com o cérebro dela como vai crescer, né? Ela segue um padrão que está dentro dela, mas responde ao ambiente. Responde ao sol, à chuva, ao tipo de solo. E aí ela se torna única. Von Franz usa essa analogia. Ah, interessante. A nossa psique também tem esse impulso para se realizar, seguindo um potencial que já está lá. Então não é algo que a gente força com a nossa vontade, com o nosso ego consciente. Não primariamente. O ego, tipo a nossa consciência do dia a dia, ele é só uma parte do todo. Esse processo, na verdade, ele é guiado por algo mais central, que o Jung chamou de self, ou si mesmo. O self. É o centro organizador da nossa psique inteira, sabe? A fonte dos sonhos, por exemplo. Ele funciona como um regulador interno, buscando equilíbrio, buscando crescimento. Isso me lembrou na hora aquela descrição dos índios Nazcap que você mencionou. O grande homem interior, o Mistapel. Sim, Parece bater direitinho com essa ideia do self, não? totalmente. Os Nazcap, como viviam muito isolados, eles dependiam demais dessa orientação que vinha de dentro, pelos sonhos. O Mistapel, que para eles mora no coração, seria essa fonte de sabedoria interna. E prestar atenção nos sonhos fortaleceria essa conexão. É um belo exemplo, né? Nossa, muito bom. Entendi. Então o self é tipo a semente, com todo o potencial lá dentro. E a individuação é o processo dessa semente virando árvore, né? Única, real, respondendo à vida. Exatamente essa a ideia. Mas tem um ponto-chave. Essa realização completa, ela só acontece se o ego consciente escuta, se ele presta atenção nas mensagens do self, que vem como sonhos, intuições, aquelas coincidências significativas, né, as sincronicidades. Entendi. A totalidade está lá como potencial, mas precisa ser vivida conscientemente para se tornar real. Às vezes acontece meio que sozinho, mas a individuação mesmo, no sentido mais trabalhado, envolve essa colaboração consciente. É preciso, às vezes, abrir mão da lógica só do ego, sabe? Para deixar esse destino interior acontecer. E como que essa jornada costuma começar? É algo tranquilo, suave? Olha, frequentemente não é não. A Von Franz descreve que o início muitas vezes é marcado por um choque, uma crise, um sofrimento, ou até um tédio profundo, uma sensação de vazio, de que a vida perdeu o sentido. É como nos mitos, né? O reino tá doente, o rei tá ferido. Ah, sim. Algo assim. É um chamado para olhar para dentro, para buscar algo que a vida comum, a razão do dia a dia não tá dando conta. E quando a gente olha para dentro, qual costuma ser o primeiro desafio? O que a gente encontra? Geralmente a sombra. Jung usou esse termo para falar daquela parte meio escura É, da nossa personalidade. a sombra. Aqueles aspectos que a gente prefere não ver, que a gente nega ou reprime, egoísmo, medos, impulsos que a gente acha inadequados, preguiça. Mas também, olha que interessante, potencialidades que a gente não viveu. E o ponto crucial é,
Aquilo que a gente não vê na gente, muitas vezes a gente joga nos outros. Projeta. Ah, clássico. Vê no vizinho, no político, no colega de trabalho, aquele defeito que na verdade é nosso. Exatamente. E nos sonhos, como isso aparece? Von Franz diz que a sombra surge como alguém do mesmo sexo, certo? Isso geralmente é uma figura do mesmo sexo que a pessoa que sonha. Pode ser alguém que a gente despreza ou até inveja secretamente. Ela cita um sonho bem ilustrativo, um homem explorando uma casa grande, que é a psique dele, né? E ele acha uns porões desconhecidos, com portas destrancadas. Simbolizando áreas inconscientes vulneráveis. Isso. E lá ele encontra um antigo colega de escola que ele tinha esquecido, talvez representando partes dele mesmo que ele negligenciou, tipo espontaneidade, sei lá. E depois ele vê cavalos selvagens, sem ninguém montando, os instintos fora de controle. A sombra tem muita energia vital, sabe? Mas de um jeito que o ego tem dificuldade de aceitar. E essa coisa da projeção que você falou é central mesmo, como no exemplo político que ela usa, de ver todo o mal do mundo no inimigo ideológico. Pois é. Projetar a sombra desse jeito cega a gente para nós mesmos e destrói a chance de ter relações autênticas. A gente fica brigando com fantasmas lá fora, sem ver que o problema está aqui dentro também. Retirar essas projeções é um trabalho difícil, viu? Imagina. Uma autoeducação moral mesmo, mas é fundamental para a gente se relacionar melhor e parar de se sabotar. Mas a sombra não é só coisa ruim, né? Tem aquela história bem complexa do Kider e do Moisés que a Von Franz traz. Ah, sim, essa história do Alcorão é fantástica para mostrar a ambiguidade da sombra. O Kider faz umas coisas que para o Moisés parecem horríveis, afunda um barco de gente pobre, mata um jovem. Nossa. Mas depois ele explica e tudo tinha um propósito bom, oculto, que o Moisés não conseguia ver na hora. Que doido. Mostra que a sombra pode ter não só defeitos que a gente precisa superar, mas também aspectos vitais, criativos, que desafiam a nossa moralidade comum. Lidar com a sombra exige discernimento e aceitar que nem tudo é preto no branco. Entendi. Ok, então depois desse encontro muitas vezes difícil com a sombra, o que vem depois nessa exploração interna? Von Franz fala da ânima e do ânimos. Isso. Depois do confronto inicial com a sombra, que é do mesmo sexo psicológico, tendem a emergir figuras que representam o outro sexo psicológico. A ânima na psique do homem e o ânimos na psique da mulher. Vamos pela ânima primeiro. O que ela representa no homem? Humores, sentimentos, intuições, a capacidade de se relacionar afetivamente, a sensibilidade para o irracional, a conexão com o inconsciente mais profundo, e ela é muito influenciada pela imagem da mãe real que o homem teve. Entendi. E negativamente? Negativamente, a ânima pode se manifestar como instabilidade emocional, sabe? Mau humor que vem do nada, sentimentalismo exagerado, fantasias eróticas que ficam obcecando, ou até uma atitude meio destrutiva, cínica em relação à vida, aos relacionamentos. A famosa femme fatale dos filmes pode ser uma projeção disso. É daí então que vem aquela projeção que causa o amor à primeira vista? Aquela idealização total de uma pessoa? Sim, muitas vezes sim. A projeção massiva da ânima pode levar a essas paixões que parecem tirar o chão, né? O homem projeta qualidades quase divinas numa mulher. O que raramente se sustenta, imagino? Exato. Reconhecer a ânima como uma força dentro dele é o caminho para o amadurecimento nesse sentido. Mas ela tem um lado super positivo. A ânima é a ponte para a criatividade, para a profundidade da alma. E, crucialmente, ela pode funcionar como uma guia para o self, para o sentido maior da vida. Como a Beatriz Prudante, que ela menciona. Isso, perfeito exemplo. E o ânimos, na mulher, como ele se manifesta? O ânimos, ele personifica o masculino inconsciente na mulher. É um pouco diferente da ânima. Ele tende a se manifestar menos como fantasia erótica e mais como um conjunto de opiniões muito rígidas, convicções que parecem sagradas, sabe? Muitas vezes são impessoais, baseadas no dizem que, todo mundo sabe que, deveria ser assim, e é influenciado pela figura do pai. E o lado negativo disso? Negativamente, pode levar a uma atitude muito crítica,
argumentativa, às vezes fria, ou pode gerar dúvidas que paralisam, um sentimento de inutilidade, pensamentos tipo, nada vale a pena mesmo. Mas imagino que também tem um lado positivo fundamental, né? Com certeza. Quando a mulher confronta e começa a integrar o ânimos dela, ele se torna uma fonte de iniciativa, de coragem, de objetividade, traz discernimento intelectual, espiritual, pode conectar a mulher com ideias criativas, dar firmeza a foco interior. E como se integra isso? A integração passa por questionar essas opiniões automáticas, sabe? Peraí, essa ideia é minha mesmo? Ela se aplica à realidade concreta ou é só um deveria que eu peguei de alguém? É buscar um sentido próprio. Lembro de um exemplo de sonho que a Von Franz dá de uma mulher que era atormentada por ladrões mascarados. Sim, ótimo exemplo. E quando ela reconhece o talento artístico deles e o talento dela mesma, que ela tinha negligenciado, os ladrões viram artistas. Exatamente. Mostra como um ânimos negativo, que estava ali criticando, sabotando, pode se transformar em potencial criativo quando a mulher reconhece e se dispõe a desenvolver aquele aspecto dela mesma. Integrar ânima ou ânimos é um processo, né? Contínuo, de autoconhecimento, de tornar consciente essa dinâmica toda. Certo. Então, depois de lidar com a sombra e começar a integrar ânima ou ânimos, o que emerge com mais clareza? O que vem depois? Aí a gente chega no núcleo mais profundo e misterioso da psique, o self, o si mesmo, que é, na verdade, o objetivo final da individuação. É aquele centro ordenador que estava lá desde o começo, mas que agora pode ser experienciado de forma mais direta, mais consciente. E como o self costuma aparecer? Nos sonhos, na imaginação, pode aparecer personificado, figuras de autoridade espiritual, figuras de sabedoria, um rei, uma rainha, um sacerdote, uma sacerdotisa, um velho sábio, uma deusa mãe, um guru, ou às vezes figuras jovens que simbolizam renovação, potencial futuro. A Von Franz também fala daquele arquétipo do homem cósmico, né? Que aparece em várias culturas, Adão Kadmon, Purusha na Índia, Panku na China. Sim, o que isso representa? Representa a totalidade primordial, a conexão entre o indivíduo e o universo inteiro. Aquele sentido último de ser humano, de se conectar com essa totalidade que está dentro e fora. E tem símbolos não humanos também, né? Ela fala muito de pedras, cristais, mandalas. Sim, importantíssimos esses. Pedras, cristais, eles simbolizam o que tem de mais permanente, de indestrutível na psique. A união do espírito e da matéria. O eterno dentro da gente. E as mandalas? A mandala, que quer dizer círculo mágico em sânscrito, geralmente tem uma estrutura de 4 partes, ou um quadrado no centro. Ela é um símbolo universal de ordem, de totalidade. É um símbolo do próprio self. Elas aparecem muito em sonhos, ou as pessoas sentem vontade de desenhar espontaneamente, ou são usadas em rituais, como as pinturas na areia dos índios návajos para restaurar o equilíbrio psíquico. Lembro daquele sonho que ela conta de uma mulher que vê um disco dourado, quadrado, pousando numa mesa redonda de pedra. Uma imagem muito forte de integração. Nossa, sim! Poderosíssima. O quadrado, que pode ser a consciência, a matéria, a realização aqui na Terra, se unindo ao círculo, que é a totalidade, o espírito, o self, e tudo sobre a pedra, a permanência. É uma imagem da meta da individuação. Mas olha, é crucial lembrar, e a Von Franz bate muito nessa tecla, que encontrar o self não é só luz e maravilha. Ah, é? Tem o perigo da inflação, de a pessoa se identificar demais com essa totalidade e perder o chão. Se sentir um super-homem, um deus, desconectado da humanidade comum. Entendi. Tipo um desequilíbrio pro outro lado? Exato. O desafio é manter o equilíbrio. Sentir essa conexão com algo maior, mas continuar humilde, consciente das próprias limitações humanas. Fascinante. E como que todo esse processo interno, essa individuação, se relaciona com a vida lá fora, com a sociedade? Parece uma coisa meio
solitária às vezes. Pode parecer, e no começo pode até exigir um certo afastamento. Sabe, de convenções sociais, de grupos onde a pessoa estava mais por conformidade do que por escolha real. Aham. Ouvir a própria voz interior pode gerar conflito com o que está fora. Mas, e aqui vem o paradoxo interessante que a Von Franz aponta, a individuação bem-sucedida, no final das contas, leva a uma melhor adaptação social. Melhor? Como assim? Não uma adaptação baseada em seguir a manada, sabe? Mas em conexões autênticas, relações que surgem de self para self, de centro para centro. Então, em vez de isolar, a individuação cria laços mais fortes e verdadeiros. Exatamente. Os sonhos, por exemplo, eles ajudam muito a gente a perceber melhor as outras pessoas, a distinguir o que é projeção nossa de sombra de ânima de ânimos e o que é a realidade do outro. Faz sentido. E quando a gente se relaciona a partir desse lugar mais consciente, mais autêntico, a gente forma laços baseados em afinidade real, em valores profundos. Isso cria uma solidariedade mais genuína, mais resiliente. E tem mais, uma pessoa mais individuada, ela é menos suscetível à manipulação de massa, sabe? Propaganda, discurso político raso, porque ela está mais ancorada no próprio centro. Interessante. A Von Franz também faz uma conexão disso com as tradições religiosas, né? Dizendo que muitos rituais, muitos símbolos sagrados parecem ter vindo de experiências individuais profundas do inconsciente, como a visão daquele xamã, o Black Elk. Correto. As religiões muitas vezes nascem para dar forma, para comunicar, para transmitir essas experiências arquetípicas que brotam da psique humana. E isso pode ser extremamente valioso, oferecer um caminho, um continente para essa experiência. Mas o risco é sempre o da cristalização, né? Do dogma que acaba afastando as pessoas da experiência viva original. É verdade. A psicologia profunda, nesse sentido, ela nos lembra que toda experiência espiritual, por mais transcendente que pareça, ela passa pela psique humana. Não tem como contornar isso. Então tudo isso leva a gente a ver a nós mesmos e o nosso lugar no mundo de uma forma diferente. Sem dúvida alguma, levar o inconsciente a sério é uma aventura contínua de autoconhecimento, mas também de responsabilidade ética. Significa abrir mão daquela ilusão de que a gente pode ter controle total sobre tudo ou conhecimento absoluto. É meio parecido com o que a física moderna descobriu sobre os limites da observação objetiva, né? Sim, o princípio da incerteza. Isso. Mas em troca dessa ilusão de controle, abre-se um caminho para um desenvolvimento pessoal imenso, para uma compreensão mais profunda das nossas conexões e para uma vida com mais sentido, guiada por essa bússola interna que é o self. Uau! Que exploração intensa mesmo essa da jornada da individuação. A gente viu que é um impulso natural para a totalidade, guiado pelo self, mas que pede a nossa atenção consciente, né? Coragem para encarar a sombra, discernimento para integrar a ânima, o ânimos. É uma jornada única para cada pessoa, cheia de símbolos riquíssimos. A árvore, a pedra, a mandala, os encontros com essas figuras interiores. E é um caminho que, ao nos tornar mais quem a gente realmente é, paradoxalmente, nos conecta de forma mais real, mais profunda, com os outros e com o mundo. Fica então a reflexão, né? Se esse processo todo busca a inteireza, a conexão autêntica, qual será o custo para a gente como indivíduo e como sociedade de ignorar esse chamado interior para crescer? O que a gente perde quando não se torna aquela árvore única que a gente potencialmente é?